programa de hoje você vai ver a reunião da Comissão de Legislação e Justiça, os pronunciamentos no plenário. Vereadores discutem manifestações realizadas na Parada Gay de São Paulo e falam sobre as ações para melhorar o meio ambiente. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A Parada do Orgulho Gay reuniu uma multidão nas ruas de São Paulo no último domingo. Cerca de 2 milhões de pessoas acompanharam o evento que esse ano, além das tradicionais fantasias, também foi marcado por manifestações. No plenário da Câmara do Recife, vereadores têm opiniões diversas sobre a forma como os manifestantes tentaram pedir mais respeito à causa LGBT. Michele Collins foi a primeira a repercutir o evento que reuniu na Avenida Paulista cerca de 3 milhões de pessoas. A parlamentar criticou carros alegóricos com teor religioso. Segundo a vereadora, imagens da parada mostram mulheres amarradas em uma cruz se beijando, santos da Igreja Católica sendo quebrados, fotos do Papa Francisco cobrindo partes íntimas dos participantes, dentre outras. Imagens da Igreja Católica sendo quebradas, sendo com aqueles jogada mesmo no chão, quebrada, pisada, crucifixos tampando as partes íntimas, né? A foto do Papa nas partes íntimas de homens e mulheres. Então eu não entendo o que é que o movimento quer dizer com isso. O que é a questão da religiosidade, da fé das pessoas tem a ver com isso? Então, eu gostaria de deixar aqui, dizer que muitas famílias, muitas pessoas me procuraram, que estão indignadas, pessoas até chorando, de ver a tristeza a qual está caminhando a nossa sociedade. Porque quando se vê aqui os debates aqui nessa casa, em outras casas legislativas também, a gente até percebe, uma parte até dos representantes públicos, defendendo o segmento, e a gente, como eu já disse aqui, cada um tem seu direito realmente de buscar os seus posicionamentos, mas quando a gente vê essa discrepância, dessa triste realidade, que foi o foco, foi a página dos jornais, é o que está estampado, o pastor Marco Feliciano teve o seu site invadido por hackers que colocaram lá o Cristo, e na imagem, com a bandeira LGBT. Então, na verdade, realmente, eu gostaria que as pessoas que lutam por essa causa pudessem explicar o que é isso, o que se quer dizer com isso, para que essa agressividade, e dizer que quando nós falamos que somos contra, aí nós somos intolerantes, aí nós somos homofóbicos, aí nós somos taxativos, somos retrógrados. Agora, quando se faz isso contra a sociedade brasileira, que tem, na sua maioria, formado por cristãos, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, eu acho que se mexe não só com o segmento A ou B ou C, mas se mexe com toda a nossa nação. Então, nós devemos refletir muito, principalmente aqui dentro dessa casa, quando nós estivermos para apoiar ou não apoiar, ou incentivar certos tipos de movimento que promovem esse grupo, que, na verdade, precisa esclarecer a que veio e qual é a realidade, o que eles querem, e não está agredindo a família brasileira e os cristãos brasileiros. Então, como cristã, eu estou aqui dando o meu repúdio à marcha que parou ali nesse final de semana a cidade de São Paulo. A mesma crítica foi feita pelo vereador Luiz Eustáquio. Ele classificou os atos como um desrespeito à religião das pessoas e a Deus. O desrespeito que foi feito ali, naquela avenida, a Deus. Tudo isso financiado com dinheiro público, municipal, estadual e federal. Tudo isso financiado para que as pessoas possam... Uma questão é você lutar pelo seu direito. Direito de ser respeitado, direito de não ser perseguido. Ninguém tem direito de perseguir ninguém. Ninguém tem direito de fazer mal a ninguém por conta de uma escolha que ele fez da vida. Isso ninguém tem direito.
Ninguém pode impedir uma pessoa de fazer aquilo que ele escolheu para fazer na vida dele. Quem é que vai? Sou eu que vou impedir? Qualquer pessoa, ninguém pode. Lutar por direito é uma coisa, vereador André Regis, mas aproveitar um momento desse e fazer coisas que realmente mexem com a dignidade, com a religião de outras pessoas, e isso é muito sério. Ou seja, você não pode falar nada. Eu falei naquele dia lá, há uma semana atrás, que não tinha concordado com a forma de ter se colocado, a prefeitura ter feito o casamento coletivo. Eu fui achincalhado nas redes sociais, eu fui achincalhado, fui questionado no partido, eu fui achincalhado de todas as formas, porque fiz uma fala. Mas eu sou um cidadão, eu tenho o direito de falar aquilo que eu entendo, eu tenho o direito de falar aquilo que eu não concordo, porque você pode concordar com o que você quiser, mas se você não concorda, nós estamos aqui num lugar democrático, onde nós, vereador Eurico, temos o direito de falar. E falar não perseguindo, falar não falando contra a pessoa, mas falando de uma posição que eu tenho na sociedade. Agora, o que aconteceu na Parada Gay ontem foi um desrespeito à sociedade. Foi um desrespeito à sociedade brasileira que é cristã. Queiram ou não queiram, as pessoas que ali o fizeram. E que, com certeza, muitas pessoas que estavam ali também eram cristãs. Mas, infelizmente, viram aquilo que ocorreu ali naquele momento. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. Isso é um desrespeito a toda a população brasileira. E eu quero saber como disse a vereadora, onde é que a gente vai chegar com isso? Até onde nós vamos com atitudes dessa, de desrespeito? As pessoas precisam respeitar também. Respeitar primeiramente a Deus. E respeitar as pessoas que acreditam em Deus, que foram desrespeitadas pelaquela atitude que foi tomada ali. O Anderson Florencio lamentou os excessos do movimento, mas também alertou para a perseguição religiosa que sofrem os homossexuais. Que sistematicamente existe um confronto hoje, de conceitos, de concepções, e isso gera excessos. Nós não podemos, em nenhuma hipótese, apoiar excessos, seja do movimento LGBT ou seja do movimento religioso. Porém, o que a gente vê sistematicamente acontecer são fatos como cura gay, algo que a gente realmente acha que é uma certa intolerância. A gente observa, especialmente no rito religioso, a satanização daqueles que têm uma opção sexual ou uma opção diversa do que aquela que é defendido no meio religioso. Então, eu acredito que a gente está no caminho muito delicado. Nós não podemos mais coadunar com isso, com a intolerância. Seja a tolerância das religiões por aqueles que não seguem, que não têm daquela concepção religiosa o seu modo de viver, o seu modo de vida, como também o movimento LGBT ou qualquer outro, a partir do momento que agride também as convicções dos demais, está praticando algo também que eu não concordo, que a gente não pode abraçar. Portanto, eu defendo a tolerância, eu defendo o livre-arbítrio das pessoas decidirem quais são os seus posicionamentos, seu modo de vida. E eu acredito, vereador Luiz Eustáquio, que esses momentos polêmicos servem para reflexão de todos, reflexão daqueles líderes religiosos que devem se pregar a tolerância, respeitando aquelas outras pessoas que não seguem a linha. Ninguém é obrigado a seguir a cartilha do que o outro acha que é o caminho correto. Portanto, realmente, o debate de hoje serve para isso, para a gente levantar a bandeira da tolerância. Esse deve ser o caminho que deve seguir não só o movimento LGBT, mas o movimento religioso, e todos nós aqui devemos reforçar nesse sentido. Para o vereador Henrique Leite, o ato da crucificação manifestado, por exemplo, na Parada Gay, é uma reação à intolerância e à homofobia de algumas religiões no país. Existe uma ação de homofobia e de desrespeito a quem
tem a escolha pela sua sexualidade tão grande, e principalmente das religiões, da hipocrisia da religião, que leva à reação. Reação numa manifestação popular, onde o LGBT tem a responsabilidade por uma parte, e o resto é popular. Eu não estou aqui defendendo exageros, não. Eu estou aqui defendendo que a intolerância leva a tudo isso. A intolerância, que muitas vezes é escondida atrás de justamente palavras organizadas, palavras sem querer dizer, dizendo. E aí acontece o que aconteceu. O povo vai lá, se manifesta e coloca. Tem coisas ali que foram colocadas de forma artística. Ninguém foi dizer que Neymar estava contra a religião quando ele apareceu na cruz. Madonna. Não, tem coisas que só quem estava lá e a interpretação de quem estava lá vai dizer o que eles queriam interpretar. E vocês têm que perguntar ao LGBT. Agora, os exageros que acontecem dos manifestantes é uma reação contra a forma agressiva que a igreja, que alguns religiosos tratam os homossexuais. Essa é a visão. Eu estou aqui para defender justamente nesse ponto de vista. Estou aqui para defender exagero, não. Mas eu acho que se nós continuarmos assim, como Vossa Excelência está dizendo, com exagero, intolerância, vai acontecer realmente problemas seríssimos dentro da sociedade brasileira. Mas, segundo o vereador Eurico Freire, os organizadores da parada gay já se manifestaram contrários aos excessos. Os exageros ocorridos na parada não teria tido autorização, o aval da organização do evento. Se teve o aval, eu repudio. Nós temos, como cristão católico, um pronunciamento recente do Papa Francisco, onde ele acolhe, eu acho que é um avanço na igreja, acolhe o homossexual com seus valores, tem uma carta nesse sentido, respeitando e acolhendo pessoas que tenham essa opção. E foi exposta a imagem do Papa de forma agressiva. Nós temos o símbolo da cruz, que representa para nós a redenção, a entrega de Jesus, como um símbolo maior do cristianismo na Igreja Católica, e foi utilizada, permitam repetir, com fotos expostas, sendo introduzida no ânus dos manifestantes. Então, é muito triste, e eu quero crer que realmente isso não tenha sido autorizado pelos organizadores da parada. Já o vereador Osmar Ricardo defendeu o direito de manifestação dos participantes. Mas o movimento é um movimento legítimo, do direito das pessoas, daqueles que de fato assumem o seu direito de ser. Lá eu vi várias crianças, mãe carregando as crianças, dizendo: meus filhos têm que andar e entender o que é a vida. A vida é isso, é o direito de respeitar o próximo, de respeitar o outro. Os excessos, a gente tem que ver de outro jeito, porque a gente vê os excessos daqueles também, vereador, como foi feito do deputado Marco Feliciano, né, que falou da cura gay, na defesa da família, e isso parece que incorporou os evangélicos. Vamos defender a família para poder ter o voto dos evangélicos. Eu escutei nessa campanha de deputado, e eu andei muito, e muita gente dizia assim: pastor, representante, olha, não vote em Osmar, não. Osmar defende o movimento LGBT, Osmar defende o movimento da maconha. Escutei muito isso, vereador. Mas muitos evangélicos votaram comigo, porque entende o meu pensamento de ser, do direito do cidadão, que está na Constituinte, que é o direito de ir e vir. Os excessos a gente repudia, mas de forma muito tranquila, porque a gente tem que enxergar o que eles quiseram dizer com aquele movimento deles. É essa ação
que tem do evangélico para eles. Vossa Excelência colocou aí que ninguém persegue esse povo. Persegue. A bancada evangélica persegue o movimento LGBT. Persegue porque quer ganhar o voto dos evangélicos, que todos os votos evangélicos sejam da bancada evangélica. Que ele deixa de ser cidadão, deixa de ver o seu direito, na hora que ele vota só no povo evangélico. E a gente tem pessoas, eu tenho igrejas que eu ajudo, evangélicas, que votam comigo, que sabem do meu pensamento. Então eu acho que o excesso, às vezes, é das bancadas evangélicas. Das bancadas evangélicas aqui na Câmara Municipal, nos estados e no Congresso. São muito duros com o movimento LGBT. É preciso, e aquela forma de apresentar, porque é a maior parada gay, talvez do mundo, não é do Brasil, né, que repercute a imprensa toda, eles quiseram mostrar a diferença do que é o direito que o vereador Henrique Leite colocou. Então eu quero deixar aqui, vereador Luiz Eustáquio, com muita tranquilidade, que a posição, eu não posso dizer, a posição do movimento é legítimo, de vários jeitos de se colocarem na passeata, mas os excessos a gente deixa de lado, eu acho que tem que guardar isso, porque serve, como o companheiro Wanderson disse, de reflexão, de debate político, porque é o entendimento de Vossa Excelência, que é uma pessoa cristã, evangélica, né? E daqueles que estavam lá fazendo o movimento. Então, é preciso a gente refletir muito e entender o que é esse movimento. Vereadores continuaram discutindo a Semana do Meio Ambiente. Eurico Freire iniciou os debates, parabenizando a Prefeitura pelo plantio de 30 mil mudas de árvores nos últimos 3 anos. Eurico Freire lembrou ainda a aprovação do projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a melhoria da qualidade ambiental das edificações por meio da obrigatoriedade de instalação do telhado verde. A Prefeitura também abraçou o projeto Telhado Verde, o projeto de nossa autoria, que obriga os novos empreendimentos, os habitacionais a partir de 4 pavimentos e os não habitacionais com mais de 400 metros quadrados a implantarem o que chamamos de teto verde. Então, tornou-se inclusive um PLE, e o prefeito Geraldo Júlio acompanhou junto à sua Secretaria de Meio Ambiente, nos ajudou. Então, é um projeto aprovado que, sem dúvida, será uma grande contribuição para a melhoria na qualidade do nosso ar. Marcos Menezes também trouxe o tema ambiental à tribuna. O parlamentar disse que visitou o Jardim Botânico do Recife e ficou feliz com a preservação do local. Mas ele se mostrou preocupado com a sementeira da cidade. Eu gostaria de alertar os colegas vereadores e vereadoras da situação em que se encontra a sementeira da Prefeitura da cidade do Recife, que também é um ambiente em que eu costumo frequentar. Nas minhas caminhadas eu passo por lá. Também não sei quem está à frente, mas que está um abandono à sementeira. Aquela sementeira, bem como o Jardim Botânico, serve para que a sociedade gaste menos dinheiro na medida em que a Prefeitura passe a comprar alguma planta, alguma coisa para arborizar a cidade. Marcos Menezes lembrou ainda a relação entre o meio ambiente e a criminalidade. Que há cerca de 6 anos, o prefeito de uma cidade, Vancouver, é uma cidade que fica no Canadá, e o prefeito de lá fez uma palestra aqui em Recife, mostrando a relação que existe entre o tema que o senhor trouxe aqui, que é o meio ambiente, que é arborizar a nossa cidade, a relação que esse tema tem, vereador Almir, presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública desta casa, a relação que existe entre se plantar uma árvore e a diminuição da criminalidade. Portanto, ele trouxe por satélite fotos mostrando que a cada metro quadrado de árvore que era plantada em Vancouver, a violência diminuía. Isso cientificamente comprovado.
Já a poda de árvores no Recife foi um dos temas abordados pelo vereador Jurandir Liberal. Mais de 40 mil árvores podadas e algumas de formas que prejudicam a árvore. Ou seja, é muito mais valorizado o sistema elétrico do que as árvores. Então, basta a árvore estar atrapalhando a rede elétrica, faz uma podação que termina prejudicando a árvore, matando a árvore. Eu estava conversando hoje com o vereador Wilton Brito, pela manhã, ele dizendo que tem aqueles casos isolados, que diz que teve uma briga de vizinho, e o vizinho terminou furando a árvore e botando óleo diesel na árvore, consequentemente matou uma árvore frondosa por conta de uma briga de vizinho. Tem esses casos isolados que a gente acha absurdo e que gostaria de dar uma aula para uma pessoa dessa natureza, mas a própria prefeitura precisa ter profissionais. Marco Menezes, você que é um cara muito preocupado, que eu vejo que você sempre está produzindo mudas e, inclusive, distribuindo gratuitamente em vários locais, fazer um apelo, Eurico, à nossa Comissão do Meio Ambiente, para que a Enlurb, juntamente aí com o Gilberto, bote uma equipe especializada na questão de podação. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, manter o que tem sem causar dano a essas árvores. Jurandir Liberal ressaltou ainda a necessidade de uma campanha de arborização no Recife. Fazer uma campanha de arborização. Que às vezes você mata uma árvore, você recompõe com mais 10, 12, mas até que essas 10, 12 árvores façam o mesmo papel da anterior, é uma luta muito grande. Então, essa campanha que precisa, gente, não é ficar fazendo campanha só para a mídia. Agora, a prefeitura foi lá para o jardim fazendo essa campanha que está fazendo, que plantando, que está arborizando. Não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Se fosse, estava todo mundo elogiando. Eu não acredito numa campanha que não envolva a sociedade, não conscientize. À medida que você doa uma árvore, você faz o acompanhamento, mas você tem que dar uma assistência, dar uma orientação e fazer com que a comunidade se envolva naquilo. Os alunos das escolas municipais, então, precisam, porque aí você está formando esse alunado no sentido da preservação do meio ambiente. Então, Eurico, eu gostaria muito que a gente fizesse aqui, chamar Marco Menezes, todos aqueles que estão interessados nesse negócio, para a gente começar aqui da Câmara, envolver a Prefeitura, e eu quero deixar muito claro, isso não tem coloração partidária. Não é aqui o partido A, B ou C que vai fazer isso. O que a gente quer é o melhor para a nossa cidade. E aí eu queria dar esse exemplo para que a gente começasse, que é pensando no futuro. Não adianta, a árvore que você planta agora, você tem que ver que ela vai frutificar daqui a 10, 15 anos, é que vai ser uma árvore frondosa, mas a gente começa essa campanha. Eu tenho certeza, se juntar com um processo de educação, de orientação, envolvimento da comunidade, a gente vai ter sucesso. Aimee Carvalho falou sobre a construção do Hospital da Mulher, previsto para ser entregue até o final do ano. Essa será a primeira unidade de grande porte administrada pelo município. Do Hospital da Mulher, que está com 75% das obras concluídas e deve ser entregue até o final do ano, como ressaltou o prefeito Geraldo Júlio. Com a construção do Hospital da Mulher, o município passará a contar com a primeira unidade de saúde de grande porte de gestão municipal. O equipamento oferecerá atendimento de urgência e emergência 24 horas, centro obstétrico e cirúrgico, unidades de terapia intensiva materna e neonatal, clínica ambulatorial, diagnóstico, apoio terapêutico e assistência à mulher vítima de violência. Construído em uma área de 13 mil metros quadrados, o Hospital da Mulher contará com 150 leitos, capacidade para 500 partos e 250 cirurgias ao mês,
para o atendimento da população feminina a partir dos 10 anos, que necessitarem de procedimentos de média e alta complexidade. Vera Lopes voltou a pedir a regulamentação da profissão de esteticista. Na semana passada, ela realizou uma reunião pública sobre o tema. Para que haja uma regulamentação da sua profissão, para que tenha um conselho, para que tenha um sindicato, para que realmente essa profissão seja regulamentada, porque é de suma importância que se tenha profissionais competentes, profissionais sérios, indicados para exercerem a profissão. O esteticista, eles tiram o acne do adolescente, eles fazem a drenagem linfática pós-cirurgia, né? Eles trabalham com as unhas, com os cabelos, eles revitalizam a pele. Precisam realmente que a profissão seja regulamentada e tenham profissionais treinados. Hoje nós temos 3 universidades que estão formando tecnólogos, bacharéis em estética. Esse pessoal sai com curso de 3, 4 anos, especializados para tratarem a saúde da população. E não qualquer um que faça um curso de 2 horas e se diga esteticista. Então, é importante que a gente tenha cuidado com a saúde das pessoas e que profissionais competentes, regularizados, né, fiscalizados pelo conselho e tenham o seu sindicato, sejam realmente que venham prestar serviço a toda a nossa população. Luiz Eustáquio falou sobre a audiência pública realizada na semana passada com a secretária de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas e também sobre a reunião do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Que nós estamos com algumas dificuldades no CEPAD, que é o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, porque, na verdade, está existindo uma dificuldade muito grande da participação das comunidades terapêuticas e mais. Existe uma posição muito ligada apenas à redução de danos, uma posição muito ligada a não valorizar aqueles que estão trabalhando para tirar pessoas das drogas. E foi colocado, para você ter uma ideia, vereador Eurico, foi feito na Semana Nacional de Prevenção ao Uso de Drogas, foi distribuído um diploma de mérito à valorização da vida. E, infelizmente, eu digo infelizmente, tantas pessoas que lutam pela vida estavam ali e já tiraram muitas vidas das drogas e recomporam a vida dessas pessoas, estavam presentes ali naquele conselho e não foram valorizadas essas instituições. Mas foi valorizada a representante do Aborda, que é Ingrid Farias, que uma das posições conhecidas dela na sociedade é a posição da legalização da maconha. Ou seja, num conselho que trata do enfrentamento, você vê esse conselho indicando ao Senado o nome de uma pessoa que vive lutando pela legalização da maconha. Então, eu estou achando que tem algo muito errado no Conselho Estadual. E nós precisamos enfrentar esse debate ali no Conselho. Precisamos enfrentar, porque da forma que está aquele Conselho, ele realmente não vai se aplicar a fazer políticas que realmente defendam a vida. Muito pelo contrário, aqueles que têm política que defendem a vida, eu não tive na reunião, mas eu soube, inclusive, que eles negligenciaram, se colocaram contra o Senado, contra a discussão nacional em regulamentar as comunidades terapêuticas, que algo absurdo que realmente o Conselho Estadual está fazendo. Então, nós precisamos realmente falar sobre isso e enfrentar essa questão. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram ontem à tarde. Eles avaliaram projetos em tramitação na Casa.
A Comissão de Legislação e Justiça discutiu 15 projetos de lei na reunião. Estiveram presentes os vereadores Romerinho Jatobá, Carlos Gueiros e Almir Fernando. O vice-presidente da comissão, Romerinho Jatobá, destacou uma das matérias discutidas no encontro. Projetos de lei importantes para a nossa cidade, todos eles têm sua importância, mas destacar o projeto de lei de autoria do vereador Marco Aurélio, que denomina na Praça dos Coelhos, inclui na nomenclatura da praça o nome do grande cantor pernambucano, artista Reginaldo Rossi. Então, um projeto que merece destaque é o reconhecimento do vereador, de todos os vereadores dessa casa e do povo do Recife ao grande artista que foi Reginaldo Rossi. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!